E aí galera, esse é o meu primeiro vídeo. Tô um pouco perdida porque eu nunca fiz isso dessa forma, né? Meio esquisito, mas acho que é como o começo de tudo, né? Enfim, ontem eu gravei 3 vezes pra perceber que essas 3 vezes não tinham nada a ver com aquilo que eu tinha que fazer. E hoje eu acordei com algumas coisas no coração e eu queria compartilhar. Quando eu gravei ontem, eu compartilhei um pouco da minha história desde a adolescência, como que eu me tornei uma menina insegura, os meus medos e minha culpa. Só que eu entendi que não vai ser isso que vai libertar alguém, não vai ser isso que vai ajudar alguém. Claro que eu sei que a nossa história é importante, a minha história é importante, mas por algum motivo eu senti que não fazia sentido. Mas a única coisa que eu quero deixar claro nesse vídeo é que o foco aqui não é o que aconteceu comigo, como eu superei ou como eu lidei com isso, mas é sobre o que Jesus fez dentro de mim, como ele me curou e como ele me libertou. E é nisso que eu quero dar ênfase hoje. Eu achava impossível, mas foi possível, e eu quero declarar sobre você que se comigo foi possível, eu tenho certeza absoluta de que com você também. Era muito insegura, porque a insegurança estava fundamentada nas pessoas. Então eu colocava toda a minha confiança, todas as minhas expectativas nas pessoas e esperava que elas suprissem, que elas cumprissem. Mas é claro, é óbvio que isso não acontecia e eu me tornava frustrada. Isso era algo egoísta, porque eu esperava algo das pessoas. As pessoas não supriam, as pessoas não faziam e isso gerava algo dentro do meu coração. Com isso de colocar a minha segurança nas pessoas, eu me tornei uma pessoa insegura. Porque as pessoas, elas são inconstantes com os sentimentos delas. As pessoas mudam, as pessoas elas erram, diferente de Deus. Então eu colocando a minha segurança na mão dessas pessoas, eu me tornei uma pessoa insegura, porque eu dependia do que elas faziam, o que elas não faziam pra me sentir segura ou pra me sentir insegura. Então se alguém era falho comigo, se alguém me rejeitava, se alguém me tratava de tal forma, eu ficava insegura. Se alguém me afirmava, se alguém me tratava de outra forma, de uma forma melhor, eu me sentia segura. Então eu dependia da forma como as pessoas agiam, da forma como as pessoas falavam, para que a minha segurança fosse determinada. Só que a reação das pessoas, a forma como as pessoas agiam, acertavam e erravam, foi me trazendo medo. Porque eu estava sempre em mãos de pessoas. Porque quando eu finalmente confiava, quando eu finalmente entregava, quando eu finalmente me sentia segura, de alguma forma aquela pessoa falhava. É super, hiper normal as pessoas falharem umas com as outras, até porque eu falho 30 mil vezes com outras pessoas. Mas a questão era que, porque a minha segurança estava fundamentada nelas, quando elas falhavam comigo e eu me sentia insegura, aquilo trazia um medo no meu coração. Medo de como é que eu vou confiar meu coração em alguém? Como que eu vou confiar em alguém? E isso começou a trazer trilhões de medo no meu coração. Medo de que eu não ia me relacionar. Medo de que eu não me casaria. Medo de que eu nunca encontrar alguém como fulano de tal. Foi trazendo medo, assim. Quando eu me vi, eu tava dentro de uma bola de neve de medo. E interessante porque eu nunca fui o tipo de menina que fiquei com vários caras, que beijei vários caras, que fui pra festa. Isso não me torna melhor, porque eu sempre me envolvia emocionalmente. Eu trazia os caras pra dentro de algo que na verdade também não era seguro. Eu me envolvia emocionalmente, eu não me sentia segura e eu simplesmente sumia. E aí começou a virar um ciclo sem fim, porque eu me sentia insegura, isso trazia medo no meu coração. E aí depois eu me sentia culpada, porque eu sabia que eu tinha errado, eu sabia que aquilo que eu tava fazendo não era certo. Então era um ciclo de sentimentos assim, que provavelmente você que sente isso, que você tá sentindo isso, que você sentiu isso, sabe o quão isso é destruidor pra nós mesmos. E aí quando eu me vi, eu já tava nesse ciclo, então eu me relacionei 3 vezes. De 3 vezes, 2 foi com o mesmo menino. E nessas 3 vezes eu tava dentro de algo que eu nem sabia o que eu tava fazendo. Sabe, sendo menina, sendo criança, sendo imatura, colocando as minhas expectativas em homens. E é claro que eles não podiam suprir. Então, além de eu me machucar, além de trazer isso consequências pra minha vida, eu machuquei eles também. Então isso trazia uma culpa gigante, porque eu também tinha a sensação de que eu nunca parava quieta, de que eu nunca parava de me relacionar. E na verdade, eu passava pano e sabotava isso dentro de mim porque eu não beijava, porque eu não namorava, porque eu não fazia nada demais, eu só me envolvia emocionalmente.
Então, ao mesmo tempo que eu me sentia muito culpada por estar fazendo isso, ao mesmo tempo eu falava, mas velho, eu não tô fazendo nada demais. Olha as outras meninas ali beijando vários caras, eu não tô fazendo nada demais. Então ficava aquele misto de eu tô certa, tô errada. E uma bagunça, porque no meio disso tudo eu já não me relacionava com Deus. No meio disso tudo eu já não falava mais com Deus. Eu nunca me sentia satisfeita, eu nunca me sentia completa. E eu muito doido porque eu sonhava com algo, pensava com algo e eu vivia esse algo. Eu tava trabalhar em tal lugar, comecei a trabalhar em tal lugar e eu não me sentia satisfeita, não me sentia feliz. E eu comecei a compreender que não eram os lugares, não eram as pessoas que poderiam me oferecer ou me fornecer uma paz que excede todo entendimento, ou que poderiam preencher o meu coração. Chegou um ponto da minha vida que eu tava colocando tantas minhas expectativas no outro, ou em lugares, ou em coisas, esperando que essas coisas, que essas pessoas, esses lugares me trouxessem felicidade dentro do meu coração, que eu fiquei de saco cheio. Teve uma hora que eu me vi vivendo coisas incríveis, incríveis mesmo, coisas que eu sonhava, olhando pra minha vida e pensando, cara, não tô feliz, não tô satisfeita. E foi aí que eu cansei de buscar essas coisas que eram fúteis, inúteis, e que eu entendi que eu deveria me posicionar como mulher. Mas o que é se posicionar como mulher? E aí eu comecei a compreender que me posicionar como mulher era entender aonde era o meu lugar. O meu lugar era no coração do Pai. Com isso, eu percebi que eu não tinha domínio próprio suficiente para dominar o meu coração. Eu sempre queria entrar no outro uma alegria, uma felicidade. Quando eu tinha o outro, eu não sentia isso. Então, eu percebi tudo isso e eu fiquei de saco cheio de não sentir essa paz, de não podia mais esperar algo cair do céu e eu não fazer algo. Enfim, quando eu tava num culto, e naquele culto foi o Gustavo Paiva que pregou, e o Gustavo falou, ele usou aquela passagem do jovem rico, e se você não conhece essa passagem, conta a história de um jovem, que ele era rico, óbvio, já falei, né, jovem rico, e ele chega até Jesus, e ele pergunta pra Jesus o que ele precisa fazer para seguir Jesus Cristo, né? E Jesus fala, cara, uma coisa te falta, vende todos os seus bens e me segue. Então o ídolo no coração dele é que ele não vende tudo. Ele fica bolado, ele fica abalado e ele não segue Jesus. E essa palavra, uma coisa te falta, ficou ecoando no meu coração. Porque o Gustavo, na pregação, ele falou, uma coisa te falta pra você seguir Jesus. Quando ele falou, uma coisa te falta, no meu coração veio, uma coisa me falta, entregar meu coração 100%. Só que naquele dia eu já tava me conhecendo muito mais e sabendo os meus limites, e sabendo que eu não tinha domínio suficiente sobre as minhas emoções. E que eu talvez só continuaria fazendo tudo que eu tava fazendo. E naquele dia eu tomei uma posição de fazer um voto. Que eu entendi que eu precisava ser radical. Admiro muito as pessoas que conseguem se posicionarem sem ser radicais, porque comigo isso não funciona. Eu preciso ser radical porque eu me saboto, eu me engano. Então naquele dia, eu conversei com os meus pais. Meu pai me deixou muito claro o que significava um voto. Ele me explicou pra gente a Bíblia quais eram as consequências, o que significava, e eu decidi que eu faria aquilo durante um tempo, durante um ano. E agora tudo que eu teria seria Deus. Eu fiquei extremamente feliz em saber que eu tava tomando a decisão certa. E foi aí que eu comecei a compreender que Jesus era suficiente e que eu poderia estar casada e ainda me sentir vazia e infeliz. Eu poderia ter os meus filhos tão sonhados e eu ainda poderia me sentir vazia, infeliz e sozinha. Porque o outro não é a solução do meu problema. O outro não é a solução das minhas particularidades. O outro não vai preencher o vazio do meu coração. Então, se eu não resolver isso agora, quando eu me casar, quando eu tiver os meus filhos, eu ainda vou ser uma mulher vazia e cheia de carências, procurando felicidade em outro, colocando as minhas expectativas nos meus filhos. Então eu tomei uma posição de que eu deveria ser radical e entregar o meu coração 100% para Deus. E naquele dia eu tomei essa decisão e eu comecei a buscar em Deus aqui. Talvez você esteja esperando algo muito grande, uma palavra muito boa ou algo muito teológico, mas tudo que eu tenho para te dizer hoje, eu acredito que seja suficiente, é que Deus é suficiente. Ninguém mais vai preencher seu coração como Ele.
Ninguém mais vai poder te proporcionar paz, alegria e plenitude como Ele. Nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém pode te dar uma paz. Ninguém pode suprir as carências do seu coração como Ele. Eu vivi isso. Eu tive a oportunidade de estar em lugares incríveis e ainda me sentir vazia, para compreender que não é sobre um lugar, não é sobre um sonho, não é sobre um homem, não é sobre nada disso, mas é sobre quem Ele é, sobre quem Deus é. Eu espero do fundo do meu coração que você entenda isso. Eu sei que é algo muito simples, mas talvez o simples é tudo que a gente precisa ouvir. Eu sei que é algo muito básico, mas às vezes é o básico que a gente precisa ouvir. Jesus é suficiente. Ele é suficiente para suprir suas necessidades, as suas carências como mulher, as suas necessidades como homem, a sua carência como homem. E não existe ninguém que vai suprir isso no seu coração. E não queira não resolver isso agora e estar casado com uma pessoa incrível e ainda se sentir vazia. E ainda ficar colocando expectativas nessa pessoa que ela não vai conseguir suprir. E algo que me chamou muita atenção no Descende ontem foi quando o Todd White estava pregando. E ele falou uma frase que ficou ecoando no meu coração, que é: não deixe o seu passado falar com o seu presente. E isso acontecia muito comigo, porque pelo fato de eu ter colocado muita energia nesses relacionamentos ou nesses envolvimentos, eu me sentia extremamente culpada, no sentido de como uma menina cristã se permite fazer isso. Ficou me martirizando, sabe? Como que eu vou ser referência, como que eu vou pregar, como que eu vou falar de Jesus pra alguém, sendo que eu não colocava o meu coração no lugar e ficava de lá pra cá, de lá pra cá, de lá pra cá, de lá pra cá. E quando o Todd White falou, não deixe o seu passado falar com o seu presente, me veio um estalo de, cara, é isso. Jesus morreu na cruz por mim. O importante aqui é o arrependimento, sabe? E é algo que eu acho incrível quando a gente lê na Bíblia, quando a gente percebe sobre o caráter de Deus, sobre o caráter de Jesus, é que depois que você se arrepende, literalmente seus pecados estão perdoados, esquecidos. Então tudo aquilo que você foi, tudo aquilo que você fez, acabou. Não existe mais condenação sobre a sua vida. Se você se prostituía, você se arrependeu, acabou. Existe uma nova vida pra você. Existe uma nova história a ser escrita pra você. Acabou, não existe mais condenação. Não. Se o seu coração está depositado em Jesus, se você se dedica em conhecer o coração dele, eu posso te dar a garantia que você não vai ser uma pessoa insegura, medrosa e se carregar culpa dentro do seu coração. Sabe, às vezes você tá aqui esperando um método, uma solução, ou como eu fiz pra não ser mais uma menina insegura, ou não ter mais esses medos. É claro que eu ainda batalho contra isso, ou não, como não ter mais essa culpa. A resposta para as tuas perguntas está em Jesus. Eu não tenho um método, não tem ore 3 dias, jejue 4 dias, leia a Bíblia 5 vezes por dia. Não existe isso, mas existe o fato de que Jesus é suficiente. Quanto mais você se relacionar com Ele, mais você vai se encontrar. Menos insegura vai ser, porque mais segurança no lugar certo você vai ter. Menos medo você vai ter, porque você vai entender que com Ele você pode todas as coisas. Menos culpa você vai ter, porque você vai entender que com Ele não existe mais condenação e não existe mais julgamento. Sobre Ele estavam os nossos pecados, as nossas feridas, os nossos medos, foram levados para a cruz. Não sei que horas você tá vendo esse vídeo, e talvez você tá ouvindo coisas que você já ouviu várias vezes. Entrar no seu quarto, fechar a porta e abrir o seu coração para Jesus. Eu não tenho uma palavra incrível para te dar, teológica para te dar. Eu não tenho a minha história, eu não senti de compartilhar. Eu tenho para você, a partir desse vídeo, te desafiar a ir direto para a fonte daquele que pode resolver as suas questões internas. Ele é o único que pode resolver as suas questões. Então hoje eu te desafio a entrar no seu quarto, fechar a sua porta e abrir o seu coração para Ele, porque eu tenho certeza absoluta que através do seu arrependimento, da sua oração sincera, grandes coisas Ele vai fazer no seu coração. E a última coisa é: se posicione perante aquilo que você está enxergando que está errado sobre você. Durante muito tempo eu passei pano sobre as minhas questões, porque como elas não eram de acordo com os meus olhos grande demais, eu não estava beijando, eu não estava ficando, eu passava pano perante as minhas atitudes. De ponto, não tinha mais como não olhar para isso. Não tinha mais como eu passar pano naquilo que eu tava fazendo. Então eu tive que me posicionar. E hoje eu quero te desafiar a tomar uma posição de acordo com aquilo que você está enxergando dentro de você. Se você é carente, tome uma posição em relação a isso. Se você coloca expectativa demais nos outros, tome uma posição em relação a isso.
Tome uma posição. Não fique esperando com que a solução caia do céu. Não fique esperando que alguém te entregue uma palavra fantástica. Não fique esperando que aconteça algo sinistro. Mas tome uma posição. A responsabilidade de crescer e de voar e de fazer com que o propósito de fato aconteça na sua vida é sua. Você está enxergando questões dentro de você que são completamente diferentes do caráter de Cristo. E o que você vai fazer em relação a isso? Você vai ficar esperando a cura vir? Você vai ficar esperando as coisas acontecerem? Ou você vai tomar uma posição? Então hoje eu queria te desafiar a fechar a porta do seu quarto e se posicionar como mulher, se posicionar como homem. Chega de agir como meninas, chega de agirmos como meninos e vamos posição de mulher, posição de homem. E isso não, esse tipo de posição não elimina as nossas falhas, as nossas atitudes erradas. Mas o que eu quero dizer é, posição de mulher, tomar posição de homem é ser maduro o suficiente para enxergar que você é falho, que você tem erros, que você é carente, que você necessita de atenção. Ser maduro o suficiente para olhar para dentro de si, enxergar essas questões que são diferentes de Jesus e se posicionar. Quando eu falo se posicionar como mulher, é isso que eu quero dizer. É olhar pra dentro de si, enxergar aquilo que tá errado e se posicionar e fazer algo perante isso. Se é excluir o Instagram, exclui o Instagram. Se é excluir o Twitter, exclui o Twitter. Se é bloquear todos os meninos do seu WhatsApp, bloqueie todos os meninos do WhatsApp. Se é parar de seguir todas as meninas do seu Instagram, pare de seguir todas as meninas do seu Instagram. Mas se posicione, porque a única pessoa que tá perdendo com a sua falta de posicionamento é você mesmo. A única pessoa que tá perdendo com a sua falta de atitude perante aquilo que você está enxergando de ruim dentro de você é você mesmo. Assim que acabar esse vídeo, vai pro seu quarto, abre o seu coração para ele, fala como você se sente. Se você tá cansado, assim como eu tava cansada de me sentir culpada, medrosa, insegura, vá buscar aquele que vai ser a fonte e a solução dos seus problemas. Com sede, quando você está com sede, você vai lá e pega um copo de água e bebe e aquilo resolve o seu problema. Tá inseguro? Vá direto a Jesus. Tá com medo? Vai direto a Jesus. Tá ansioso? Vá direto a Jesus. Tá se sentindo culpado? Vai direto a Jesus. Ele é a fonte. Jesus é suficiente. E eu vou repetir essa frase 1000 vezes. Jesus é suficiente. Jesus de fato é suficiente. Foi Ele quem me colocou no meu lugar. Foi Ele que tem me colocado no meu lugar. De alguma forma isso tenha trazido um tipo de conforto no seu coração, ou que tenha feito te entender qual que é a sua responsabilidade perante o seu coração, perante as suas inseguranças, seu medo, a sua culpa. E se você não entendeu nada do que eu falei, eu só quero que você fique com uma frase no seu coração: Jesus é suficiente. E a gente não tem segurança, a gente não tem coragem e a gente não é livre de culpa porque a gente não vai até Ele. Porque a partir do momento que a gente se jogar na presença dEle, que a gente se entregar para Ele, com certeza absoluta. Enfim, é isso. Jesus é a fonte, Jesus é suficiente. E eu espero que essa frase ecoe na sua cabeça por dias. Quando você se sentir carente, entenda que Ele é suficiente e tome uma posição. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. É muito simples. Espero que de alguma forma Deus tenha falado ao seu coração.